Boa noite a todos. Vamos então hoje falar sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Começar a tratar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Antes de a gente começar a falar efetivamente do artigo 5º, a gente tem que fazer uma abordagem da teoria geral dos direitos fundamentais, começando pela origem desses direitos fundamentais. Como surgiu no mundo a defesa, ou melhor, a inserção desses direitos fundamentais nas constituições ocidentais. Disse que começou em 1215 na Constituição Inglesa, Seria a primeira inserção dos direitos fundamentais nos estados modernos, nas ditas constituições liberais. Todavia, segundo Carl Schmitt, na verdade, essa inserção dos direitos fundamentais seria realmente positivado com a Declaração dos Estados Americanos. E Canutilho, na verdade, ele coloca que só veio a ser sedimentada essa inserção dos direitos fundamentais com a declaração do Bill of Rights, em 1776, e com a Revolução Francesa, em 1789. Então, podemos afirmar que a história dos direitos fundamentais teve início propriamente dito com as declarações dos direitos formulados pelos Estados americanos no século XVIII, ao firmar a sua independência em relação à Inglaterra, e a primeira declaração foi emitida pelo estado da Virgínia, em 12 de junho de 1776. Posteriormente, a positivação dos direitos fundamentais ganhou concreção a partir da Revolução Francesa, como a gente disse, em 1789, onde fora consignada de forma precisa a proclamação da liberdade, igualdade e fraternidade, que desempenhou um relevante papel de universalizar os direitos fundamentais, muito embora sendo ela produto do século XVIII e possuísse natureza predominantemente individualista e não coletiva, porque um pouquinho mais à frente a gente vai ver que nosso artigo 5º, no nosso primeiro capítulo, o legislador pátrio, ele consagra a garantia de direitos individuais e coletivos. Então, visto esse resumão aí do que da origem dos direitos fundamentais no mundo, a gente passa a abordagem de que esses direitos fundamentais, eles não são absolutos, mas eles são relativos, Por que eu digo que eles são relativos? Porque no cotejo entre dois direitos fundamentais, o aplicador do direito, ele vai ter que ver na prática qual deles deve ser aplicado. Então, por exemplo, se eu tenho o direito à informação e o direito à intimidade e vida privada, dependendo do caso concreto, eu aplico um em detrimento de outro. Vou dar um exemplo. Nós temos aí na prática, convivendo com uma ação judicial que foi proposta em face do presidente da República para que ele apresente o seu exame de coronavírus. E foi decidido na Justiça, em primeira instância, que ele deveria apresentar o seu exame, porque isso seria um caso de interesse público, e a segunda instância reformou essa decisão, dizendo que ele não deveria apresentar o exame, porque isso feria o seu direito à intimidade e vida privada, porque o resultado do seu exame é privativo da sua intimidade. Então, nós temos aí a colidência de dois direitos que estão dentro do artigo 5º. A gente vai ver mais à frente, estudar cada inciso desse artigo 5º, porque é de fato muito importante que a gente estude cada um deles, mas já adianto para os senhores que o direito à informação e o direito à intimidade e vida privada são direitos individuais que estão protegidos como garantia fundamental do cidadão brasileiro,
Então, portanto, disse que esses direitos são relativos porque eu posso relativizar, ou seja, eu posso não escolher pelo direito à informação, por exemplo, em detrimento de escolher pelo direito à intimidade e vida privada, ou ao contrário, eu posso escolher pelo direito à intimidade e vida privada e não, desculpem, eu posso escolher pelo direito à informação em detrimento da intimidade e vida privada. Vai depender do que o julgador entender como mais relevante no caso concreto, chamando a atenção de que, obviamente, o interesse público ele sempre prevalece em detrimento do interesse privado. Sempre vai se buscar o atendimento ao interesse privado. Nesse caso da exposição do exame do presidente da República, entendeu a segunda instância que não é relevante a coletividade que seja divulgado o exame do presidente, que o interesse, a intimidade e a vida privada dele seja preservado. Não estamos aqui a julgar se essa decisão é correta ou incorreta, até porque a gente não conhece a fundo os argumentos de um lado e de outro, mas o fato é que se prestigiou o interesse à vida privada. Portanto, é isso que eu quero dizer com a relatividade. E eu destaquei aqui um trechinho, na verdade, o artigo 29 da Declaração dos Direitos Humanos, que eu vou ler para os senhores, que trata justamente dessa relativização dos direitos e garantias fundamentais. Diz o artigo 29 dos Direitos Humanos das Nações Unidas: toda pessoa tem deveres com a comunidade, pois que somente nela pode se desenvolver livre e plenamente sua personalidade, no exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades. Todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei, com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos às liberdades dos demais e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes à supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa declaração. Vejam que, ao mesmo tempo que não se pode suprimir direitos proclamados na declaração, também disse lá no início que no exercício dos direitos e desfrute das suas liberdades, todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei, com a finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais. Então, significa dizer que esses direitos são relativos, desde que você respeite outros direitos que são colocados em jogo, né? Então, a própria Declaração dos Direitos Humanos, ela coloca essa relatividade dos direitos e garantias fundamentais. Outra situação que a gente tem que colocar desde o início nessa teoria geral dos direitos e garantias fundamentais é que o legislador brasileiro ele colocou como direito e garantia fundamental, colocou esses direitos e garantias fundamentais com uma cláusula pétrea. Então, se a gente pega lá o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, veremos que não pode ser objeto de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais da nossa Carta Magna. Então, de forma nenhuma, pode ser extirpado da nossa Constituição
os direitos e garantias fundamentais que estão na nossa Carta. Então, o artigo 5º é considerado cláusula pétrea, não pode ser modificado. E, da mesma forma, além de não poder ser modificado, eles constituem um rol que não é um rol exaustivo, é um rol que pode vir a ser ampliado por emenda, mas ele não pode ser extirpado por emenda, tá certo? E aí a gente passa a ver que a Constituição, ela estabeleceu no título 2, quando a gente pega a nossa Constituição, todo um título inteiro de direitos. No capítulo 1, ela estabelece, eu estou aqui acompanhando com a Constituição, os direitos individuais e coletivos. No capítulo 2, ela estabelece os direitos sociais. No 3, os direitos relacionados à nacionalidade. No capítulo 4, os direitos políticos. E no capítulo 5, os direitos dos partidos políticos. Então, todo o título 2 da nossa Constituição é tendente aos direitos. E a gente vai estudar agora, efetivamente, o capítulo 1 do título 2, que são os direitos individuais e coletivos. Quando a gente estuda a doutrina desses direitos e garantias fundamentais, os doutrinadores entenderam que esses direitos eles são separados em gerações, eles chamam de gerações, fazendo uma comparação aos direitos que foram declarados pela Revolução Francesa, né? Se a gente tivesse que separar em blocos os direitos e garantias fundamentais, a gente separaria em 3 blocos inicialmente. E hoje a doutrina moderna acrescentou mais um bloco. Então, por isso que eles chamam de direitos de gerações. A primeira geração de direitos, o primeiro bloco de direitos, eles estariam ligados aos direitos de igualdade. Esses direitos, aos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, na sequência da Revolução Francesa. Então, a gente teria os direitos de primeira geração ligados aos direitos de liberdade, que seriam os direitos às liberdades públicas, aos direitos civis e aos direitos políticos. Esses seriam os direitos de primeira geração. Os segundos direitos seriam os direitos de igualdade, que seriam os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Os direitos de terceira geração seriam os direitos de fraternidade, que seriam os direitos ao meio ambiente sadio, seriam os direitos à paz, ao bem-estar comum, à qualidade de vida. Então, esses seriam os direitos de terceira geração. E a doutrina mais moderna, como o mundo se modernizou, diz que agora nós teríamos os direitos de quarta geração, que seriam os direitos à globalização, ligados à globalização. No mundo moderno, nós temos agora direitos à democracia, nós temos direitos ligados ao pluralismo, nós temos direitos ligados à informação. A informação hoje é extremamente difundida e é extremamente importante, porque todo mundo vive de informação o tempo todo, né? Basta ver internet, basta ver Facebook, Instagram, enfim, todas as mídias aí, a internet de uma maneira geral, ela oportuniza a informação de uma forma super difundida, né? E isso faz com que você tenha um mundo globalizado. A informação, ela fez com que o mundo pudesse se conectar à distância. Então, esse seria no mundo moderno o direito de quarta geração, que seria o direito à globalização. Então, a doutrina subdivide os direitos e garantias fundamentais em 4 gerações, né? São as eras em que viveu o mundo
em que vive o mundo na era dos direitos, né? Então, essa seria a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Visto isso de forma muito rápida e genérica, como se situa esses direitos e garantias fundamentais e como começou no mundo a se colocar, a aparecer os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, a gente passa efetivamente ao estudo do artigo 5º. O artigo 5º, ele começa lá dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então, o primeiro item que a gente tem que destacar e perguntar é: quem são os destinatários da norma? Os destinatários da norma são brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso está muito claro. O que a gente tem que perguntar é o que não está claro. E a pergunta é: os estrangeiros em trânsito teriam direito aos direitos e garantias fundamentais? Essa é a primeira pergunta. As pessoas jurídicas teriam direito aos direitos e garantias fundamentais? Sim, porque o direito à honra, por exemplo, ele está no artigo 5º. E se eu violo a honra, eu tenho direito a uma indenização. Ah, mas professora, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela não tem sentimento, então não posso violar a honra de ninguém. Sim, eu não posso violar a honra subjetiva de uma empresa, porque uma empresa não tem sentimento, mas já é decisão pacífica de que eu posso violar a honra objetiva de uma empresa. Porque se eu falo que uma empresa é ruim, presta um serviço ruim, que ela é uma má pagadora, que ela entrega produtos sempre violados, quebrados, com defeito, etc. e tal, eu estou violando a honra objetiva da empresa. E eu posso fazer com que essa má propagação da imagem da empresa possa vir a, inclusive, levá-la à falência. Então, já é ponto pacífico que cabe indenização, sim, por dano moral, se eu divulgar injustamente, de forma ilícita, a imagem de uma empresa, se ela de fato não for uma má prestadora de serviço. Então, o destinatário da norma do artigo 5º, ele pode ser estrangeiros também que estejam de passagem, ou seja, estrangeiros em trânsito, pessoas físicas, não só os residentes. Então, aqueles que estiverem em trânsito também são beneficiários das garantias individuais. Então, por exemplo, um estrangeiro que aqui estiver em trânsito não pode ser submetido à tortura, por exemplo, e a tortura é um direito, a não tortura é um direito e garantia fundamental, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele está sujeito também ao princípio da legalidade, por exemplo. Ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei, só o que está em virtude de lei, né? E por aí vai. Então, aquele que estiver passando pelo Brasil também está sob o manto do artigo 5º. E também as pessoas jurídicas estão sob o manto do artigo 5º. Isso já foi pergunta de inúmeras provas de N concursos, se os estrangeiros de passagem e se as pessoas jurídicas também estariam acobertadas pelo artigo 5º, porque o caput, ele diz só brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ele não fala sobre as pessoas jurídicas e não fala sobre as pessoas, sobre os estrangeiros em trânsito, mas esses também estão incertos no artigo 5º. Além disso,
Além disso, o que se protege no artigo 5º? São o direito. O que a gente tem no artigo 5º? O princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui tem muito claro o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia. São invioláveis o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Vejam que aqui a gente tem os ditames da própria Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e só faltou a fraternidade. Mas a fraternidade, eu diria que é um corolário, né, da igualdade, na verdade. Se você tem igualdade, você tem fraternidade. Sendo inviolável também a segurança e a propriedade. Vejam que a propriedade é garantida pelo nosso Constituinte, pela nossa Constituição, como um direito inviolável. É muito gritante essa proteção à propriedade, né? Então, daí a gente já tira várias conclusões. A não invasão no domicílio, a gente já tira a possibilidade de eu ter a minha casa como um asilo inviolável. A minha casa não pode ser invadida. Eu tenho várias proteções ao meu abrigo familiar, né? Então, não é só a garantia à minha pessoa física, mas também ao local que eu destino como a minha moradia, tá? Então, essas são as linhas gerais do nosso artigo 5º caput. Visto isso, a gente passa a estudar cada inciso do nosso artigo 5º. E lá a gente vê, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aqui a gente vê muito claro o princípio da igualdade, né? Todos são iguais perante a lei. E o que a gente tem que destacar é que são iguais na medida da sua desigualdade, né? Então, por exemplo, fisiologicamente, homens e mulheres são diferentes. Então, o que se tem que ajustar é justamente em que medida haverá essa desigualdade. Por exemplo, o STF já decidiu, por exemplo, que apesar de não se ter como cláusula pétrea o direito à licença maternidade, já foi decidido pelo STF que não se pode retirar por nenhuma legislação o direito à licença maternidade, porque é uma necessidade fisiológica. As mães precisam amamentar os filhos, as mães precisam ficar com seus filhos por 120 dias no mínimo. Então, a licença maternidade é assegurada. É assegurada por lei, mas é um direito que se coloca na Constituição. Quando a gente pega lá o artigo 7º, inciso 18º, vamos pegar lá o artigo 7º, inciso 18º, vou ler para os senhores. O artigo 7º, ele trata dos direitos sociais. E trata dos direitos sociais e o 7º, na verdade, o 7º está dentro do capítulo que trata dos direitos sociais e especificamente dos direitos dos trabalhadores. Diz o artigo 7º, inciso 8º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 18º. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. E aí, na ação direta de inconstitucionalidade 1946 do Distrito Federal,
o Supremo decidiu que, de fato, em que pese não ser uma cláusula pétrea, esse dispositivo não pode ser retirado da Constituição, porque ele fere o princípio não só da dignidade da pessoa humana, como o princípio que estaria aqui no inciso 1º, o princípio da igualdade. Por quê? Porque, na verdade, se você retira o direito à licença maternidade, você está criando uma desigualdade. Ou seja, você está oportunizando que crianças recém-nascidas não venham a ter a igualdade de sobrevivência, da própria sobrevivência que os outros têm, porque não vão poder ser alimentados. Então, com esse argumento, o Supremo dá o direito à igualdade e iguala os que estão em desigualdade, digamos assim, se não tiverem essa proteção constitucional. Então, já que a Constituição não colocou como cláusula pétrea a licença maternidade, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou assim determinado que não pode ser retirado esse artigo 7º, inciso 18º da Constituição. Então, aqui seria o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Então, a gente tem que interpretar esse inciso 1º de uma forma a se adequar à igualdade na medida de suas desigualdades. Então, homens e mulheres são iguais, desde que se adequem, no caso concreto, às suas desigualdades. O inciso 2º trata do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da garantia constitucional da legalidade. Ou seja, eu não tenho que fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a prostituição não é crime. Não existe uma legislação que diga que a prostituição é crime. O que é crime é o crime do rufião, do cafetão, de quem explora sexualmente a atividade da prostituta. Então, aquela moça que fica lá, por exemplo, na Avenida Atlântica, vendendo o seu corpo, ela não está cometendo crime nenhum. Agora, se ela pega esse dinheiro que ela recebe da exploração do seu próprio corpo e dá para alguém, divide esse dinheiro com alguém, esse que a explora, ele comete crime. Ou quem mantém casas de prostituição, esse comete crime. Então, ela pode seguir com o trabalho dela, que ela não está cometendo nenhum tipo de crime. Por quê? Porque não há nenhuma lei que determine que ela não possa praticar esse ato. Mas aqueles que exploram a prostituição cometem crime. Então, eu sou obrigada a fazer alguma coisa em virtude de lei. Se não tem uma lei que determine, eu não sou obrigado a fazer ou a deixar de fazer. É o princípio da legalidade. O inciso 3º trata do princípio da não tortura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui, entenda-se tortura a física e a mental. A tortura mental também está incerta aqui. E aí eu gostaria que os senhores fizessem uma correlação com o inciso 43. O inciso 43, vamos pegar lá o inciso 43. Diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Só para os senhores fazerem uma remissão, para lembrar que esse crime de tortura, ele é inafiançável, junto com os hediondos, etc. e tal.
E, e é importante lembrar que esse crime de tortura, ele é um crime extremamente rechaçado e, voltando ao que a gente falou, ele protege todos aqueles que no Brasil estiverem, transitoriamente ou permanentemente, né? E obviamente que no mundo moderno não se admite tortura em hipótese alguma, nem no antigo, mas atualmente não há que se falar nem de longe em crime de tortura. Então, sendo crime inclusive inafiançável. O inciso 4, e a gente vai parar por aqui, é o último inciso que a gente aborda hoje, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse é um princípio que esbarra na própria democracia, né? Se a gente vive num país democrático, a manifestação do meu pensamento é livre. Então, eu posso me expressar livremente. Então, portanto, me parece que essa investigação que o STF abre para perseguir quem, por exemplo, coloca em suas redes sociais manifestações contra o STF, por exemplo, é absurda. Me desculpem a crítica, mas me parece absurda, porque eu tenho total direito de manifestar o meu pensamento. E quem se sentiu ofendido, que proponha, que promova a ação de indenização por dano material e moral que entenda pertinente, né? No caso, indenização por dano moral. Mas deixar, impor ou causar sanção a quem manifeste o seu pensamento é totalmente equivocado, porque isso chama-se censura. E a censura também é vedada pela nossa Constituição. E a gente pode fazer uma remissão desse inciso ao artigo 220. Vou pegar lá o artigo 220. Diz o artigo 220. O artigo 220 trata do capítulo da comunicação social. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5, 10, 13º e 14º. E o parágrafo 2º, que é o que a gente acabou de falar, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então vejam que a censura é totalmente vedada no Brasil, seja como direito e garantia fundamental, seja como a comunicação social dentro do próprio texto constitucional. E isso é fruto de uma Constituição que se tornou liberal porque viemos de uma ditadura, como já conversamos nas outras aulas, né? Então, portanto, repetindo, me parece absurdo que o próprio STF, que deveria ser a corte protetora das liberdades, abra uma investigação para perseguir aqueles que em suas redes sociais falam mal do STF e façam investigações. Eu tenho, inclusive, um colega advogado que foi intimado a prestar depoimento pelo que veio colocando contra o STF nas suas redes sociais. Então, isso de fato está ocorrendo e isso, para mim, é uma clara demonstração de censura. Então, senhores, nós ficamos aqui hoje até o inciso 4º
e vamos prosseguir na próxima aula, no inciso 5º em diante. Se os senhores tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Foi um prazer estar com vocês hoje e até a próxima. Um grande beijo a todos e boa noite.